Então chama a vinheta que eu vou comentar. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Olha, é preciso que a gente tenha muito cuidado com determinados discursos, determinadas falas que têm verdadeiro odor de golpe. É isso mesmo, odor de golpe. Assim, é esse falacioso discurso de fraudes às eleições de 2022 pela suposta fragilidade das urnas brasileiras. Todo sistema eletrônico, ele possui aberturas e fragilidades. Todos. Sistema de banco, sistema de celular, sites, todos. O que é que nos garante a eficiência do nosso sistema eletrônico de votação? Primeiro deles, as nossas urnas não estão interligadas pela internet. Portanto, elas não são passíveis, cada unidade não são passíveis de um ataque hacker, por exemplo. Segundo, é falaciosa a história de que não há auditoria das urnas. Elas existem sim. E são feitas periodicamente. E não só com técnicos do próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas com membros de diversas outras instituições. Terceiro, em 2018, todos lembram, nós tivemos uma lentidão na apresentação do resultado das eleições. Em virtude de que o sistema trabalhou lento, se protegendo da tentativa de ataques hackers. Mas o cidadão ele poderia ter o direito de sair de lá de dentro da urna com a comprovação. Então vamos voltar como era antigamente, voto de cabresto. E o cara sai com um comprovante, vai lá no cara que é o dono ali da zona onde ele mora, o cara que está pagando a boca de urna, apresenta o ticketzinho e recebe o dinheirinho dele de volta. Imagine isso nas cidades pequenas, onde o coronelismo ainda impera neste nosso Brasil. Mas eu poderia ter direito de ver ali o voto que eu apliquei na urna. E trazermos mais uma instabilidade, porque vocês imaginem, no clima de guerra que será a eleição deste ano, porque não tenho dúvida, nós vamos viver uma eleição com clima de guerra. Qualquer ataque ao transporte de uma urna eletrônica, levando à perda desses comprovantes, poderia trazer uma instabilidade para o processo eleitoral. Agora vejam, essa é uma discussão que não adianta você ter com aqueles que querem acreditar que as urnas são passíveis de fraude e que o nosso sistema corre o risco de fraude e que só querem um resultado, que é a vitória de Jair Bolsonaro. É impossível você dialogar. As pessoas querem colocar na cabeça que existe esse risco e que Bolsonaro só perderá a eleição por um golpe às urnas. Esta é que é a grande realidade. Não adianta você trazer argumentos técnicos, não adianta você apresentar as argumentações do Tribunal Superior Eleitoral, não adianta você mostrar os vídeos de auditorias, não adianta você ouvir as mais diversas instituições que acompanham esse processo. Nada disso adianta. Virou questão de fé, virou questão de dogma. A pessoa quer acreditar que nós temos um sistema frágil, que ele será vítima de uma fraude e ponto final. Aí, meu amigo, questão de fé não se discute. Mas entre a fé cega e a realidade há uma distância enorme. E neste caso, nós não estamos falando de uma situação sobrenatural, para a qual precisamos olhar apenas com o componente da fé. Estamos olhando para fatos reais, que se comprovam com dados e com ações. E esta questão das urnas eletrônicas no Brasil, elas são reais.
entre a possibilidade e a efetivação há uma distância grande. Vou repetir, qualquer sistema eletrônico, seja ele financeiro, seja ele o eleitoral, ele está sujeito a tentativas de ataques. Agora eu pergunto, qual é a comprovação de que nós temos de que houve fraudes nas eleições anteriores? Porque veja, quem está levantando o discurso é o presidente que venceu a eleição, em uma eleição histórica, derrotando um partido que vinha administrando há 4 mandatos no Brasil. Um presidente que saiu de lá dos rincões do Congresso, sem mandatos de destaque no Brasil, sem nunca sequer ter liderado uma bancada, sem nunca sequer ter presidido um partido, não era um nome considerável da alta política brasileira, atravessou todo esse percurso, teve a situação do atentado à sua vida, fez campanha de dentro de um hospital, venceu as eleições em segundo turno, uma onda de eleitos junto com ele em todo o Brasil, e este presidente insiste em dizer que nós temos um sistema frágil. Sabe aquela história que quando o pastor de lá do púlpito diz uma coisa e cá embaixo você não tira da cabeça do fiel? Não tem pra onde. Ah, mas então é o mesmo paralelo. O TSE está dizendo que você está acreditando cegamente. Não. Dentro dessa relação é o pastor e o fiel. Na relação das urnas é o TSE, é OAB, é Ministério Público Federal, é Polícia Federal. São diversas instituições que atestam que nós temos um processo eleitoral seguro. Nós temos um processo eleitoral seguro e que nunca tivemos desde que esse sistema foi implantado nenhum tipo de fraude ao processo eleitoral. Há até quem defendeu o retorno das cédulas impressas, quem sabe com saudades das urnas que desapareceram em muitos rios, inclusive as lendas do nosso Rio Sergipe.